Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Já que o mês de março é o mês de conscientização e prevenção do câncer de colo retal, no programa de hoje a gente vai falar sobre ele. Um bate-papo com a médica oncologista a doutora Sueli Monterroso, que vai falar um pouquinho sobre os sintomas e também o tratamento. Tem ainda o exame de colonoscopia, que é tão temido pelas pessoas, e por que a gente deve fazer esse exame. E para finalizar, dicas de uma alimentação saudável para prevenir o câncer de colo retal. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, no Beneficência na TV de hoje, nós vamos falar de um assunto que recentemente a mídia teve mostrado o caso da cantora Simone, que fez na época da infância, nos anos 90, ela era do Balão Mágico, para quem não conhece, e que ela descobriu um câncer de colo retal através de um exame de rotina e um exame chamado colonoscopia. Foi descoberto um câncer de colo retal. Mas é um câncer que a cada ano aumenta o número de casos. E sobre esse assunto, o que vem a ser sintomas, fatores de risco, eu vou conversar com ela, que é daqui da Oncologia da Beneficência, a doutora Sueli Monterroso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer Mais estar uma aqui. vez eu chamo da senhora, né, doutora? É um prazer estar aqui. Doutora, vamos lá. O que vem a ser esse câncer de colo retal? Ele afeta o intestino, o reto? Como é que funciona? O que é isso? O câncer de colo retal faz parte de uma categoria de doenças que acomete o intestino grosso, o intestino, entre aspas, que chamam de fino, o reto e o canal anal, né? Esse número de regiões começam no seco, cólon ascendente, cólon transverso, aí desce descendente, reto e canal anal. Então, são doenças, na maioria das vezes, que tem como fatores de risco hereditário ou ambientais. Os principais sintomas que nós temos é dor abdominal, emagrecimento, sangramento retal, anemia. Anemia é uma das características mais importantes. O paciente vai no médico, vê que está com anemia ferropriva, a primeira conduta é fazer sangue oculto e colonoscopia, porque normalmente são tumores do cólon direito que dão anemia. Sangramento retal, reto-sigmoidoscopia e colonoscopia. A gente tem como tumor no Brasil, ela é o quarto tumor em incidência. É muito alta a incidência e cada vez, como você falou, aumentando mais. Nas mulheres é o segundo tumor, depois do câncer de mama. Então, assim, a incidência está aumentando muito, muito mesmo. Está chamando atenção até. No Brasil, a gente faz a primeira colonoscopia, pelos critérios do Ministério da Saúde, seria aos 40 anos. Se você tem história familiar de câncer, seria 10 anos antes desse parente. Qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer, principalmente câncer de colo retal. A primeira colonoscopia seria 10 anos antes do parente que tivesse tido câncer coloretal. Então, aquele parente que teve lá, o pai teve aos 60 anos, o filho deve fazer? Aos 50 anos. 50. Mas pelo protocolo... Mas se teve aos 50? Faz aos 40. Mas pelo protocolo nosso de prevenção, todos os pacientes, mesmo sem sintomas, deveriam fazer a colonoscopia aos 40 anos. A primeira colono. Essa colono, sendo normal, repetida ali há 10 anos, se não tiver história familiar de câncer. Agora, doutora, a senhora falou do caso assim, mas está aumentando o número de pessoas mais jovens também. Porque, por exemplo, a Simone, eu acredito que ela deva estar aí na faixa dos seus 40. Mas, recentemente, nós perdemos uma voluntária nossa aqui da Beneficência e que ela tinha 30 e poucos anos, na faixa dos 30. E aí, por que os jovens estão apresentando mais isso? A faixa etária desse tumor, ela varia acima dos 40 anos, né? Eu acredito que sejam fatores ambientais. Um dos fatores ambientais é a obesidade, diabetes, consumo excessivo de carne processada,
muito frequente alimentação sem fibras alimentares, né? Então são álcool, tabaco, esses fatores ambientais que favorecem muito o aparecimento do câncer de colo. E 9% dos cânceres de colo são hereditários. São aquelas famílias que têm história de pólipos grandes, pólipos acima de 1 centímetro na retirada da colonoscopia, história de doenças inflamatórias, como doença de Crohn, do intestino, né? História de câncer familiar também é um fator prognóstico muito importante. Doutora, quem tem o histórico de câncer, mas de repente faz aquele exame de sangue que mede as taxas tumorais, para ver se existe a possibilidade de ter, necessita também fazer o colo? Assim, os marcadores tumorais, eles não são fidedignos. 40% deles, o resultado é normal e o paciente está com câncer avançado. Então, a gente não pode determinar o rastreamento através desses marcadores, que no caso do câncer de cólon, a gente usa 2 marcadores, o carcinoma embriogênico e o CA19.9. Mas mesmo ele estando normal, a paciente deve fazer um sangue oculto nas fezes e deve fazer uma colonoscopia se tiver dor abdominal, mudança do hábito intestinal. A mudança do hábito intestinal é muito importante, essa observação. Como seriam essas mudanças, doutora? O paciente fica com... No exemplo mais prático. Isso. O paciente fica com constipação intestinal, fica com o intestino preso, entre aspas. Daí, uma semana está com diarreia. Antes era normal, era reloginho. Aí começa a ter essas alterações, intestino preso, daqui a pouquinho diarreia, sangramento nas fezes. Tudo isso são sinais bem importantes, mas a mudança do hábito intestinal é uma observação que o próprio paciente pode fazer. Eu ia todo dia no banheiro depois que eu tomava café, e agora está demorando 3, 4 dias. Estou tendo diarreia 3 a 4 vezes por dia. Ficar de olho nessas mudanças. É muito importante a pessoa se conhecer, a pessoa se observar. E a observação dessa mudança do hábito intestinal é bem importante. Doutora, a senhora fala do sangramento. Algumas pessoas, eu já vi relatos de pessoas falando assim, mas eu não tinha nada. Às vezes, quando eu vou fazer a higienização, depois é um pouquinho de sangue que vem no papel. Mas isso é hemorroida, né? A pessoa pode também achar que pode ser uma hemorroida se ela começar a fazer a higiene e ver aquele sangue? Existe essa... Isso, é uma confusão muito importante que ocorre, e a maioria dos tumores acabam sendo diagnosticados tardiamente, que fica se tratando uma hemorroida. Por exemplo, o câncer de canal anal, se você for examiná-lo, ele parece uma hemorroida, mas você vai ver que ele tem sangramento, ele tem uma forma diferente. Então, hemorroida é igual a um proctologista, ser examinado, ser feita uma retossigmoidoscopia, uma colonoscopia, tá? Doutora, e tratamento? Recebeu o diagnóstico, e o tratamento? O tratamento é cirúrgico, é o mais importante. O cirurgião tem um papel extremamente importante nesses tumores, é o tratamento. Quando é que a gente não faz a cirurgia num primeiro momento? Naqueles tumores de reto baixo, que estão muito próximo do canal anal, e a cirurgia pode levar a uma amputação do reto. O que é isso? Você retira todo o reto e o paciente fica com uma bolsinha para evacuar, chamada colostomia. Então, nesses pacientes de reto baixo, você tenta, primeiramente, fazer um tratamento combinado de radioquímio. E você pode ter 2 caminhos: operar depois, ver a resposta, operar sem precisar fazer amputação ou tendo que fazer, ou acompanhar esse paciente regularmente, a cada 4 meses, 3 meses, com retossigmoidoscopia para ver se recidivou. Ele tem cura, doutora? Tem uma taxa de 30% a 40% de cura em oncologia, é muito, muito boa. E hoje em dia, o que está acontecendo, com o advento do conhecimento dos pacientes, os pacientes estão procurando mais os proctologistas, está se fazendo mais colonoscopia, está tendo mais rastreamento. E isso é muito importante.
Por exemplo, os meus pacientes de câncer de mama, câncer de ovário, eles sempre vão ganhar uma colonoscopia, que são tumores que gostam de andar juntinho. Tem uma mutação no mesmo cromossomo. O paciente tem lá um câncer de mama, que seria um primário. Isso. Fez o tratamento, tirou, daqui 2 anos aparece um de câncer de colo retal. Esse seria o secundário? Seria secundário, seria o segundo tumor. Existe uma ligação um do outro? Existe algumas síndromes um exemplo seria a síndrome de Linfraumene, que a pessoa pode ter câncer de cólon, câncer de ovário, câncer de tireoide, câncer de mama. Câncer de ovário também é um diagnóstico muito difícil, né, doutora? Difícil, porque ele tem muito ambiente para crescer, né? O ambiente abdominal dá muito espaço, então a pessoa quando vai sentir os sintomas, já está um tumor grande. Geralmente, os sintomas do câncer de ovário é aquela vontade, aquele peso abdominal, aquela ida ao banheiro a todo momento, chama a atenção do paciente, mas aí já está um tumor. Então é importante fazer o preventivo. Entre o preventivo no câncer de ovário é o transvaginal. É um exame muito importante. A ultrassom transvaginal. A ultrassom transvaginal. É importante. Doutora, no caso de metástase, acho que muitas pessoas têm aquele pavor da metástase. Deu metástase é sinal de que não, fazer um atestado de óbito. O que vem a ser essa metástase? Então, a metástase é quando a célula tumoral do tumor primário, por exemplo, tumor de cólon, vai para outro local, né? Então, normalmente no tumor do cólon, como ele é irrigado por uma artéria chamada mesentérica, ela deságua no fígado. Então, o sítio mais comum de metástase é o fígado. Então, aí não tem secundário, é o mesmo? É o mesmo. Aí o que você faz? Por isso que você faz o controle desses pacientes oncológicos a cada 4 meses. Você faz ultrassom, você faz tomografia, você faz ressonância, para poder você pegar aquela metástase, se houver, inicialmente. Você pode, hoje em dia, nós temos vários métodos de tratar as metástases, por exemplo, metástase hepática. Você pode fazer hepatectomia, tirar a metástase, que é a cirurgia da metástase. Você pode fazer o que a gente chama ablação, fulgurar a metástase sem abrir o abdômen do paciente. Você pode fazer uma embolização, que é ir lá e tirar a circulação daquela metástase através desses procedimentos que não são tão invasivos. Então, hoje você tem muitos métodos e a imunoterapia também está entrando na neoplasia de cólon para poder ajudar esses tratamentos. O que vem a ser, rapidamente, o que é a imunoterapia? A imunoterapia você ativa os teus linfócitos de defesa para combater aquele tumor. Então, você está usando uma forma natural, uma forma que não dá queda de cabelo, que a gente chama de alopecia, que não dá vômito, não dá náusea, vai ter efeitos colaterais, é óbvio, mas não tanto quanto a quimioterapia. Doutora, uma vez eu assistindo a um programa de saúde, Bem-Estar, faz muitos anos, e eles falaram sobre a importância de quando ir ao banheiro fazer o número 2, olhar, Sim. Né? E observar como que ele é. E recentemente eu vi um médico também nas redes sociais falando da importância de você ficar olhando para ele quando acabar. Ai, mas que coisa nojenta, não tem... Não, importante. É importante isso, né, doutora? Importantíssimo. Você fazia fezes normais, tamanho normais. Daqui a pouquinho ela fica afiladinha, fininha. Já é um sinal que você tem que ver, pode ser um tumor que está ali obstruindo a parte do reto do cólon. Mas eventualmente ela não pode sair fina? Pode, mas se aquilo se tornar uma constância, é um fator que você tem que ficar de olho. Olhar, ver a cor dela, por exemplo, fezes brancas, muito brancas, algum problema no fígado. Pâncreas, né, doutora? Pâncreas, né? Fezes que boiam, que ficam boiando, é gordura. Então, pensar no pâncreas também. Fezes pretas, que nem piche. Pensar em câncer de cólon, estômago. Esse preto pode ser sangue? Pode ser sangue digerido. Então, geralmente é de alto, abdômen superior. Então, pode ser tumor gástrico. Então, por isso da importância, muito bom isso que você falou, eu tinha esquecido, é muito importante essa observação das fezes. Às vezes as fezes vêm envoltas em sangue vivo, então observar se aquilo se repete,
né? Porque às vezes a pessoa tem fissura anal, pequenos cortinhos anal e realmente sangra e não é tumor. Mas observar se isso daí é uma constância. Doutora, meu pai, ou meu tio, ou minha mãe, ou minha avó, um parente mais próximo de primeiro e segundo grau, teve um câncer gástrico, por exemplo, estômago, fígado, pâncreas, ou minha mãe teve de mama, minha avó teve, enfim. Estou na faixa aí dos meus 30 anos. Que médico eu procuro para começar a fazer uma averiguação, pelo menos? Não tenho nada, não sinto nada, tudo normal, mas precisa fazer uma averiguação. Qual médico ele deve procurar? Isso. Inicialmente um clínico geral. O clínico geral vai fazer o seu check-up e ele vai te pedir uma endoscopia para o seu histórico, uma colonoscopia, ele vai pedir para você um ultrassom, uma tomografia, né? O item que a gente tem que observar, às vezes o paciente fala, mas eu fiz um ultrassom faz 2 meses e não tinha nada. Por que agora apareceu? Que seria uma ultrassom abdominal? Desculpa, uma ultrassom abdominal. O interessante é, se há dúvida, faça uma tomografia, que a tomografia vê lesões menores, que o ultrassom acaba não vendo, né? Então, sempre conversar com o seu médico, não ter medo de falar para ele as suas dúvidas, a sua história familiar e fazer os exames de controle. É importantíssimo isso. Doutora, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. E eu queria que a senhora deixasse um recado, além das pessoas olharem o seu número 2, né? Quando acabar, ele olha e se você tiver dúvida e passar no médico, tira uma foto. Não tem problema. Sim, né, doutora? Eu tira recebo uma foto, vagas. Eu recebo vagas. Meu Deus do céu. Eu recebo vagas. A gente tem a moda do nude, imagina receber a foto. Oi, receber a foto de Eu recebo vagas. Mas é imprescindível e o médico vê com outros olhos. Doutora, eu queria que a senhora deixasse então o seu recado. Eu queria mais uma vez agradecer. É importante esse trabalho que você faz, é a Beneficência Portuguesa, através do Dr. Ademir Pestana, do Sr. Limas, do Dr. Maio Cardoso, de toda a equipe, né, que trabalha aqui. Porque a informação é o melhor, é que nem educação. Informação é o melhor que a gente traz para as pessoas, é que faz com que as pessoas tomem atenção. Hoje, muita gente vai olhar o segundo. Vai. Né? Então, isso é uma informação. E que vocês se cuidem. Não tenham medo de falar com o médico, não tenham receio. Nós somos humanos tanto quanto vocês. E a gente está aqui para poder ajudar. Nosso papel é contribuir, é fazer diferença na vida de vocês. Então, pergunte, não tenham dúvida e façam o seu rastreamento. O médico clínico vai poder fazer isso e ajudá-los. Não saia daí, eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e o programa de hoje está sendo dedicado ao mês de conscientização e prevenção do câncer de colo retal. E agora eu vou conversar com ele, que é endoscopista, Dr. Eduardo Musetti. A gente vai saber o porquê que as pessoas têm tanto medo do exame de colonoscopia. Doutor, é o exame principal no caso de diagnóstico e tratamento do câncer de colo retal? Com certeza. Se a gente considerar que o câncer coloretal é o segundo, né, câncer mais prevalente que a gente tem, tanto em homens quanto em mulheres, a colonoscopia tem um papel fundamental em interromper esse processo, né, de formação de um câncer no intestino grosso. Agora, esse exame ele é muito temido, né, doutora? As pessoas acabam tendo medo de fazer esse exame, às vezes acabam adiando.
Por que as pessoas têm tanto medo de fazer e precisa de uma preparação? Precisa. O receio é basicamente por conta do preparo, né, que o exame exige. A gente precisa de um intestino grosso limpo, né, completamente limpo, para que a gente consiga identificar lesões e consequentemente, tratá-las. Então, esse mito ainda cai sobre o exame por conta do preparo, que acaba debilitando um pouquinho, né? Mas, hoje em dia, as medicações, inclusive, são bem avançadas, né? Os pacientes têm tolerado bastante o preparo. Em alguns casos, ainda, se o paciente é um pouco mais idoso ou tem alguma comorbidade, a gente tem a opção de fazer o procedimento com o paciente internado. Precisa de anestesia também, como a endoscopia, esse exame? Sim, é um exame que acordado, né, não é muito tolerável, né? Então a gente sempre usa esse recurso de anestesia para fazer com que ele fique mais confortável. Durante o exame, quanto tempo leva o exame, doutor? Mais ou menos de 15 a 20 minutos, dependendo do tipo de procedimento que a gente tem que fazer, alguma terapêutica eventual, né? Mas em torno disso, 20, 25 exames no máximo, 25 minutos no máximo. O que é possível ver nesse exame? Porque o senhor falou que, às vezes, dependendo se tiver algum problema, dá para fazer algumas terapias, alguns procedimentos para que elimine, são fólipos, não é isso? Pólipos. Pólipos. Isso. O que o senhor vê exatamente no exame? A gente consegue avaliar todo o intestino grosso, tá? Alterações anatômicas, tá? E a principal delas, né, que um dia pode se tornar um câncer, de fato é o pólipo, tá? É uma pequena verruguinha, né, no intestino, que a gente consegue identificar com a magnificação que o equipamento permite. E durante o exame, inclusive, a gente já pode retirar, pode ressecar essa lesão, esse pólipo, e evitar que ele se torne um câncer no futuro. A pessoa que, a partir do momento ela começa a fazer esse exame, de repente, porque ela tem esses pólipos, ainda não chegou a um câncer, qual a periodicidade desse exame para ser feito? Isso varia bastante com a característica do pólipo que a gente retira, que vai para análise, a quantidade e o tamanho dos pólipos, tá? Então, existem protocolos, né, bem aceitos já, onde essa conduta de repetir um próximo exame é definida de acordo com o resultado dessa análise de pólipos. Doutor, como que é a preparação? Algumas pessoas, o senhor falou que precisa, geralmente, 2 dias, é mais a parte alimentar mesmo? Isso. Normalmente, na antivéspera do exame, a gente já orienta a dieta leve, tá? Na véspera do exame, começa, além da dieta líquida, o uso de laxativos para promover essa limpeza mais eficaz do intestino. E, normalmente, 12 horas após esse preparo com o laxativo, ele já está apto a fazer o procedimento. Feito o procedimento, a pessoa pode ir direto para casa? Sim, sempre com acompanhante, né, por conta da sedação. Vai para casa e vida normal, né, retorna à alimentação com uma dieta um pouquinho mais leve e, no dia seguinte, praticamente imperceptível que ele foi submetido ao exame. Agora, doutor, as pessoas quando chegam aqui, vou ter que fazer esse exame, quem tem mais medo? A gente sabe que, de acordo com a OMS, até o final desse ano, para 2023, estão previstos 23.661 novos casos de câncer de colo retal. Já no homem, diminui um pouquinho mais de 21 mil novos casos. Quem acaba tendo mais medo, mais dificuldade em fazer, o homem ou a mulher? A mulher tem uma cultura de se cuidar um pouco mais, né? Então, naturalmente, o homem ele tem um receio maior, mas o câncer, infelizmente, ele atinge igualmente, né? Tanto o homem quanto a mulher. Inclusive, ele é o segundo, né? Segundo colocado, né? Em câncer, tanto no homem quanto na mulher. Ele perde só para mama e próstata. Então, é uma colocação expressiva, né? E, então, todo mundo tem que se cuidar, deixar esse tabu de lado e fazer o exame. E a orientação é que a gente faça esse procedimento, mesmo sem sintoma nenhum, tá? A partir de 45 anos de idade. Tá? Então, população geral, com a finalidade de rastreio, né, de câncer, a partir de 45 anos tem que ser submetida à colonoscopia. Tá certo. Doutora, eu queria agradecer a sua participação por ter atendido a gente aqui. E agora eu vou deixar você com a Daniele Figueiredo, que é a nossa nutricionista, e ela vai dar algumas dicas de como prevenir, de manter uma alimentação saudável, tanto para quem está fazendo o tratamento de câncer de colo retal, como também
na prevenção. Confere aí com a Dani agora. Oi, Cris. Então, a alimentação é fundamental para quem está fazendo tratamento e também, principalmente, para a prevenção. Para a prevenção, a gente tem que focar muito na alimentação saudável de uma maneira geral. Mas um dos fatores importantes que pode ser a causa é a obesidade, excesso de carne vermelha na alimentação, bebida alcoólica e excesso de gorduras e falta de fibras. Então, cada um tem um fator importante no que causa o câncer. Uma delas que é a gordura ruim, que a nossa rotina corrida acaba sendo alimentando por um alimento não saudável, a industrializados, ultraprocessados. A bile que a gente tem no corpo, ela age como um detergente que limpa essa gordura que a gente consome. O excesso que é liberado no intestino gera a proliferação das células cancerígenas no nosso corpo. Então, é muito importante ter esse equilíbrio. Quanto à carne vermelha, a dica de prevenção e também após a pessoa ter o problema da doença é consumir não muitas vezes na semana. Pelo menos umas 500 gramas por semana é adequado. Bebida alcoólica na prevenção, sempre com moderação. E a fibra, que é um fator super importante também, ela age como uma forma mecânica no intestino. Quando a gente come a fibra, seja ela solúvel ou insolúvel, ela age na parede do intestino, deixando que não tenha contato com os alimentos que a gente consome, que é cancerígeno. Corantes, conservantes. Então, a fibra faz essa defesa, limpa e vai para as fezes. Então, é muito importante a gente ter uma alimentação rica em frutas, em verduras, vegetais em gerais, grãos integrais também. Após a cirurgia, Cris, a gente tem um tratamento bem delicado, porque o intestino não volta ao normal como ele era antes. Então, a pessoa tem que se acostumar com as novidades, com o novo normal. Então, todo o alimento que ele consumir, ele vai ter uma reação diferente um indivíduo do outro. Então, após a cirurgia, até cicatrizar totalmente a parede do intestino, ele tem que começar com uma dietinha líquida, bem leve. Depois a gente evolui para liquidificada, pastosa, até uma comidinha com a consistência normal que a gente tem. E é muito importante, nesse período, a gente ter um suplemento alimentar também, que é rico em proteína, imunomodulador, que ajuda na imunidade, e para não perder a massa muscular, para conseguir mais qualidade de vida. Na próxima semana, eu te espero nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para mais um Beneficência na TV. E aí, se quiser rever essa e outras matérias, é só acessar nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Até a próxima semana. Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde.